Oi, gente, tudo bem por aí? De novo esse arco aqui na minha cara. 1 Pedro, capítulo 4. Gente do céu, ontem deu bafafá, né? Pois é. Eu já esperava, porque eu já conhecia nesse capítulo ali. Mas assim, ó, vou tentar ser rapidinho. Vou explicar. Eu não tô defendendo a mulher que ela respeite o marido para ela apanhar dentro de casa. Gente, eu falei ontem, eu até usei o caso da Sara. A Sara era uma pessoa que ela falava meu senhor Abraão. Ela respeitava ele como um marido, como o sacerdote do lar. Mas ela tinha as opiniões dela e ela tinha que arcar com as consequências dela, tanto que ela se lascou com H e depois teve que mandar H embora e tal. Nós já lemos lá, né, em Gênesis. Mas assim, claro que tem mulheres que são sozinhas, não é para essas pessoas que Pedro estava falando. Nós estávamos conversando entre mulheres que são casadas, que moram junto, que têm um relacionamento com um parceiro, né? Então, nós temos que respeitar, mas muitas mulheres, como elas são autossustentáveis, né? Elas mesmas se bancam, não precisam do dinheiro do homem, aí elas acham que elas têm direito de humilhar, de falar, de tratar mal, eu não preciso de você. Isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. Você pode ter a sua independência, você deve ter a sua independência, você deve ter o seu dinheiro, o seu trabalho, nem que seja vendendo bolo, vendendo marmita ou construindo uma empresa, não. Você deve ter o seu trabalho, você deve ter. A mulher de Provérbios 31, que eu já li no podcast de áudio lá no Spotify, fala exatamente isso. Que ela acordava cedo, ela dava ordem às empregadas, ela saía, ela era corretora de móveis, ela vendia móveis, ela trabalhava ela plantava uvas, ela fazia roupas e vendia no comércio, ela ganhava o dinheiro dela. Nós temos que ser como a mulher de Provérbios. A submissão não é um castigo imposto sobre as mulheres, a submissão é uma bênção, porque você está sob missão, você não tem responsabilidade da missão, gente. Isso é bênção de Deus, isso é uma bênção de Deus. Deus sabe o tanto que a gente tem que usar a nossa mente para poder sobreviver e cuidar de tudo e de todos. Deus sabe o desgaste emocional que essa situação de mulher dá. Por isso ele deixou a missão com o homem. Então tudo que der errado na família, a culpa é dele. Entendeu? Vamos pro 4, né? Eu não estou defendendo que a mulher apanhe, jamais. Meu Senhor da glória, nunca. Sou quase a favor de dar uns tapinhos, mentira. Tô brincando. Respeito mútuo, né? É isso que traz o segredo da paz no lar, né? Nós temos que ser gentil, carinhosas. Ah, mas você não conhece meu marido. Eu não conheço mesmo, mas Deus conhece, Deus sabe os traumas, as dificuldades, os problemas que ele já passou para chegar até essa situação e ser dessa forma. E aí ali no capítulo de ontem, Pedro explica isso, ele fala, você não precisa de falar nada, quietinha, o seu modo de agir é que vai transformar a vida dele. Então ele é ignorante, ele é cavalo, engole o sapo, igual eu falei ontem, engole o sapo, meu marido é maravilhoso. Mas ele é chato que ele sabe que ele é chato. Eu sou muito mais legal que ele. A gente sempre acha, né? Eu também sou chata. Também gosto das coisas tudo certinho. Gosto de ordem. Eu sou metódica, eu gosto de ordem. Ele já tem alma de artista. Ele quer viver no mundo da esperança do céu. E isso a gente vai respeitando. Como eu sou metódica e ele é artista, a gente vai se complementando, né? Eu pego um pouco desse artista, desse não tô nem aí com ele, e ele pega um pouco da minha ordem também. Isso é respeito. Entendido? Vamos lá, vamos ler o 4, né? Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós hoje. Que cause esse burburinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, para que mais pessoas possam ouvir também. Tem muita coisa que Pedro está falando aqui, que tem muita gente que precisa ouvir. Inclusive de ontem, né, gente? Da posição das mulheres, né? E dos homens também, né? O homem tem que respeitar, tem que mimar, tem que exaltar, gente, que a gente quer isso, a gente quer elogio. Um diamante também ajuda, mas elogio também. Vamos lá. Vidas transformadas. Por isso,
Assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer. Nossa, olha isso, gente. Aí tem gente que acha que só porque a gente é crente, é cristão, é católico, sei lá, só porque a gente serve a Deus, meu cabelo tá todo esquisito hoje, a gente não sofre. É mentira isso, gente. Se você se converteu a Cristo e pensa que sua vida acabou, que agora você só vai viver com as asinhas de anjo voando por aí, é mentira, tá? Eu já tô te avisando que é mentira. Você vai se lascar. Se lascar. O mundo não gosta da gente. O mundo não gosta da gente. Eles ficam como Hebreus 11, uma grande nuvem de testemunhas te vigiando. Qualquer coisa que você faz fora da sua religião, pronto, já é motivo de acusação. Então, é triste. Você vai sofrer. E Pedro está explicando aqui, ó. Por isso, assim como Cristo sofreu, nós lemos em João, acabamos de ler, né? Recém lemos João, como Cristo sofreu por nós, né? A gente mandando matar ele lá, mata, crucifica, e ele olhando lá de cima, vestido com aquela capa, com aquela coisa toda, e com compaixão, com amor. Eu não vou falar porque eu choro, você já sabe. Com amor. É uma pessoa te maltratando, uma pessoa te xingando, uma pessoa te ofendendo, e você tá amando. Eu te perdoo, eu te amo, eu vou morrer por você, eu vou te salvar, eu vou te levar para um lugar melhor, e etc. É difícil, né? Então nós vamos sofrer como Cristo sofreu. Vamos ver como que vai ser? Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas, pelo pecado, pelas coisas passageiras, né? Pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer, os pecados, né? As coisas que passam, né? Que são muito rápidas, que alimentam só a sua carne e não o seu espírito. É triste, né? Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Porém, tá vendo? Quando você decide que você vai ter uma vida santa, que você não vai mais participar de bebedeira, de drogas, de orgias, você não vai mais participar dessas coisas do mundo, assim, dessas adultério, assassinato, esses pecados, essas coisas que alimentam a carne, porque quem faz isso gosta, acha gostoso, porque está alimentando essa carne que é perecível, vai sumir esse carbono que vai evaporar na terra. Quem gosta de fazer isso ofende a gente. Quando você fala, não, eu sou fiel ao meu marido, eu não traio ele, não, de forma alguma. Passa pela cabeça alguma coisa, você já afasta. Em nome de Jesus, você já queima logo esse negócio. Você não deixa, igual o capítulo de ontem, né? Você faz o bem e se afasta do mal. E quando você faz isso, você ofende quem faz. Você denuncia quem faz. A pessoa que está no pecado, que está na prostituição, na bebedeira, na droga, na noitada, na farra, no homicídio, ela fica ofendida quando você não quer fazer. Ela te perturba, ela te irrita, ela te faz sofrer, quer ver? Cadê? Agora os pagãos ficam admirados quando você não se junta com eles nessa vida louca e imoral. E por isso eles insultam você, tá vendo? Eles te insultam, essas pessoas que fazem isso. Então, quando um ímpio te insultar, pra que você vai se incomodar? Ignora, porque é ímpio. Pessoas fora de Deus, essas pessoas estão longe de Deus e você está se preocupando, tá sofrendo por causa disso. Pois o evangelho... Não, cadê? Te insulto. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Deus vai julgar os vivos e os mortos.
Por isso, não, pois o evangelho foi anunciado também aos mortos. Quando Jesus morreu, ele foi lá no inferno e anunciou, né? Ele falou lá. No inferno, no Hades, em algum lugar aí no mundo dos mortos, e avisou, né? Os quais morreram por causa do julgamento de Deus, da lei, né? Como morrem todos os seres humanos. Tá, ó, vamos parar aqui um pouquinho, que isso aqui é muito importante. Antigamente não existia Jesus. Quando a gente leu Levíticos, Êxodo, né, Gênesis, etc., não existia Jesus. Então, aquelas pessoas que morriam naquela época, morreram, elas foram julgadas de acordo com a lei de Deus. A lei era aquela, você tinha que matar um cabrito, um carneiro, colocar trigo, fubá e não sei o que lá, aquele monte de horrores que eles tinham que fazer. Quem não fizesse estava condenado. Era assim que era. Então aqui Pedro está nos lembrando que era assim. Mas agora Jesus veio e fez isso por nós. Vou ler agora de novo. Ó. Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Como morrem também todos os seres humanos. Por isso Deus mandou Jesus para aliviar. Gente, Deus nos escolheu para pegar a melhor parte da raça humana, a raça pós-Jesus. A gente não precisa de fazer nada daquilo. A gente vai ser julgado da mesma forma que eles foram pela lei. Nós vamos ser julgados pela graça de Jesus. Jesus pagou o preço por nós. Jesus nos libertou daquele martírio, daquela confusão que a gente tinha que fazer para poder receber o perdão e não ser julgado por Deus de acordo com a lei. Nós somos julgados, glória a Deus, de acordo com a graça de Jesus. E Ele foi até o fim, morreu e ressuscitou por nós. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Então, os de Deus ouviram, né? O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Tá vendo? Está perto. As pessoas falam assim, mas desde que eu sou criança que Jesus está vindo. Jesus nunca vem nada. Gente, quantas pessoas já morreram e Jesus já veio para essas pessoas? Vamos ver aqui outra coisa. Deus, Ele vive no Kairos. Kairos. Ele é atemporal, ele não tem tempo. Nós, os seres humanos aqui nessa terra, nós vivemos no Cronos, no relógio, na hora. Nós temos hora, método, tempo aqui. Deus não vive. Então, para Deus, no terceiro céu, é começo, meio e fim instantaneamente. Para nós que demora. O passado, o presente e o futuro. Mas para Deus não, Ele já vê tudo de uma vez só. Então nós já estamos gozando as bodas do Cordeiro diante dos olhos de Deus. Né? Isso é uma benção. Eu nem sei mesmo o que eu estava falando. Tá, o fim está perto. Pedro está falando, cuidado, vocês têm que estar preparados para orar, para buscar Deus, para ter mais comunhão com o Senhor, para cuidar da sua alma, porque o fim está perto. A sua morte está perto. Gente, a sua morte está perto. O fim está perto, a morte do seu corpo está perto. Jesus vai voltar, eu creio, porque está escrito na Bíblia, que Ele vai voltar sobre as nuvens, tocar trombeta e tudo isso vai acontecer. Mas eu não sei se é agora ou se é daqui 1000 anos, 50 bilhões de anos, a gente não sabe. Porque para Deus não existe cronos, não existe tempo. Deus está no Kairos, Deus está acima do tempo. Então a gente não sabe. Para nós, pode ser uma eternidade. Para muitas pessoas falar, desde que eu sou pequena que Deus fala isso, que fala isso. Mas para nós aqui, para a gente compreender isso, a morte está próxima. Você está próxima da sua morte. O máximo que você vai viver aqui é 100 anos. E olha lá. A média do brasileiro é 74 anos, você sabia? Meu pai morreu na média. O fim está perto. Sejam prudentes, estejam alertas para orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, isso aqui é uma coisa mais linda. Cada um use seu próprio dom para abençoar a vida do outro. Eu tenho certeza que eu tenho o dom de ler. Eu tenho certeza, eu sempre tive essa certeza.
Tem uma professora minha quando eu era criancinha, acho que a 3ª série, 4ª série, sei lá, Luciene ou Lucimere, não lembro direito o nome dela, Lucimara, ela é lá da Praia dos Padres de Vitória, lá no Espírito Santo, é muito longe, gente, é lá no oeste, lá do Espírito Santo. E ela sempre falava comigo quando a gente conversava no Facebook, e ela falava, você sempre com um livrinho na mão, você fazia as redações tão bem, você sempre escreveu muito bem, sempre falou muito bem. E aquilo foi entrando no meu coração, porque eu realmente já gostava, eu já vinha assim, é um dom de Deus. Ler, gostar de ler, querer saber, é um dom de Deus. E eu uso isso para abençoar a vida de vocês que estão aí me ouvindo, que estão até agora nesse vídeo. Muita gente só ouve uns minutinhos e sai, mas você está aí me ouvindo. Use o seu dom para abençoar outras vidas. Qual o seu dom? É fazer um bolo gostoso? É abraçar as pessoas, sei lá, dirigir para alguém, escrever, seja qual for o seu dom, use-o para abençoar a vida das pessoas, porque o fim está perto. A única coisa que importa para a gente é ajudar as outras pessoas, é ajudar o nosso irmão, porque Jesus mandou a gente amar os outros como a gente é amado por Ele. Você não tem que amar como você se ama, você tem que amar como Ele te ama. As pessoas. E aqui Pedro está falando que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Use o seu dom. É arrumar casa, é arrumar carro, o seu trabalho, você é advogada, você é médico, use o seu dom para abençoar a vida dos outros. Quem prega, que pregue a palavra de Deus. Quem serve, que sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Pedro termina aqui, mas ele continua no capítulo 4. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com agora vai falar da aprovação. Com a dura prova da aflição pela qual vocês estão passando. Olha aí, você que está sofrendo. Você que está angustiado, você que está numa prova terrível. Você que está passando por momentos assim que você, ai meu Deus, eu não aguento mais, não dá, eu estou muito aflito, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu já perdi até a fé. Já perdi a fé, eu acho que já não tem mais conserto, acho que eu tô lascado e vou morrer lascado. Aí ele fala assim, com todo carinho, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova da aflição nos quais vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. O sofrimento, a aflição, a dor é comum para o ser humano. A gente quer? Não, a gente não quer. A gente não quer. Porque a nossa alma tem saudade do que os nossos olhos não viram. A nossa carne, o nosso corpo não viu o que a alma conhece. Então a gente não quer o sofrimento, a gente quer a glória, a gente quer o Éden, a gente quer a vida que não tem dor, não tem envelhecimento, não tem morte, não tem pecado, não tem aflição, não tem angústia, não tem doença. A gente quer essa vida, a nossa alma anseia por isso. Mas Pedro veio aqui falar que por que você está tão apavorado se é normal o seu corpo físico sofrer essa angústia? A dura prova da aflição que vocês estão passando, como se fosse uma coisa fora do comum que estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Cristo também sofreu. Nós lemos, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi mandado à morte, ele fazia o bem e era cuspido. Cuspiram na cara dele, furaram ele, deixaram ele pelado, gente. A pessoa tem um pavor quando alguém vê a sua calcinha na rua, você dobra a perna ou sobe um elevador, uma escada e alguém vê, você já fica todo constrangido, todo envergonhado, você imagina ficar pelado. Jesus estava 100% pelado, ele ficou pelado na frente de todo mundo. Cara, pensa nisso, olha que coisa horrível. Coisa horrível, ele passou isso tudo por nós, ele podia ter desistido, ele podia ter sumido daqui, mas ele quis, por amor, ele quis fazer isso por nós, ele quis nos salvar.
Por isso a gente tem que se alegrar, porque a gente está fazendo o que ele fez, a gente está seguindo os passos dele, por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se você tem a marca de Cristo, as pessoas falam mal de você. Mas daí a gente faz tudo certinho, o máximo possível, as pessoas não têm como falar mal de você. Elas querem achar um problema, mas você faz tudo certinho, o máximo possível. Nem que morra, nem que sofra, nem que fique aflito de fazer a coisa certa para dar um bom testemunho. Nós fazemos. Aí o inimigo não tem como pegar a gente. Não tem como. Com a graça de Cristo, com a força que Cristo nos dá, a gente consegue fazer o máximo de certo possível. A gente erra o tempo todo, mas a gente tenta fazer certo. Cadê? Vocês serão felizes porque foram insultados como seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que Deus colocou a marca, né? Colocou o Espírito Santo em nós. A nossa marca é o Espírito Santo que habita em nós. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, por ser ladrão, por ser criminoso ou por se meter na vida dos outros. Olha o que Pedro fala aqui. Se algum de vocês tiver que sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso e por se meter na vida dos outros. Se meter na vida da sua nora, do seu filho, do seu sogro, do seu genro, do seu vizinho, do seu chefe, do seu pastor, do seu padre. Não se meter na vida deles. Se for para sofrer, que não seja porque você se meteu na vida deles. Você se mete na vida dos outros, daí você sofre. E aí você quer o perdão de Deus. Mas Deus está falando aqui que você para de se meter na vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua comunhão com Deus, que a morte está pertinho, batendo na porta. Vai ter que prestar conta. Se você for sofrer, que não seja porque você está se metendo na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus por ser chamado de cristão, porque é uma bênção a gente ser chamado de cristão, né? Filhos de Cristo. Versículo 17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Eu me distraí, peraí. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Nós estamos pertinho do fim. Pertinho do fim. Não pensa que só porque você é velho que você está perto do fim, não. Porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Tanta criança, jovem, adolescente que morre. Quem dera se fosse só os velhos que morressem, né? Seria muito justo. Mas o mundo é injusto, né? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, por isso que é injusto. Por isso que a gente sofre muito mais quando uma criança, um adolescente cheio de vida morre do que quando uma pessoa mais idosa. A gente sofre, claro, porque a gente é humano, mas a gente sente mais, poxa, tão novinho. Todo mundo fala isso, né? O mundo é injusto. O tempo do julgamento já começou. O povo de Deus será o primeiro a ser julgado. Nós seremos os primeiros a serem julgados. E se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Se para nós está difícil ser crente, ser fiel, ser honesto, não dar um murro na cara do vizinho, da marido e de todo mundo por aí, a gente tem que se concentrar, se controlar, usar o domínio próprio, usar o Espírito Santo para nos acalmar, para que a gente dê bom testemunho. Imagine quem não está nem aí para nada. Eles estão lascados, mais lascados ainda. Por isso os que sofrem, porque esta é a vontade. Por isso os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para que eles. Nossa, eu não entendi nada. Peraí. Por isso os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem por meio das suas boas ações entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. A leitura aqui está ruim, né? A escrita.
Deixa eu pensar um jeito de resumir aqui. Por isso os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, que deva acontecer, né? A gente sofrer porque a gente está causando, né? A gente não está fazendo o que o mundo faz, aí a gente tem que sofrer, né? Claro que as pessoas vão falar, né? Ai, que idiota! Ai, seu marido te trai, por que você não trai também? Ai, sua esposa te trai, por que você não trai também? Ai, ele é ignorante, por que você não trata ele com ignorância também? Nós somos luz do mundo. Nós fazemos diferente, a gente engole o sapo por amor a Cristo. Nós engolimos o sapo porque a Bíblia disfarça todas as coisas como se fizesse para o Senhor, inclusive engolir sapo. Mostrar dignidade, mostrar diferença, mostrar mansidão, serenidade, calma, que é o que Deus quer de nós. E que é bom para nós, não é ruim. Parece ruim, mas não é. Por meio das suas boas ações, nós vamos sofrer por fazer boas ações. Nós nos entregamos completamente aos cuidados de Cristo, do Criador, que sempre cumpre suas promessas. Então, vamos resumir aqui. Nós vamos sofrer por fazer coisas boas. Se não chegou o tempo, ainda vai chegar. Eu espero que Jesus já tenha me levado daqui, para eu não precisar de passar por uma injustiça dessa. Mas nós vamos sofrer por fazer o bem, por amor ao Criador, mas, como diz aqui no final, mas Deus vai cumprir a sua promessa. Aquele que Jesus Cristo sofreu e ressuscitou está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós também vamos sofrer e vamos ser ressuscitados no dia certo, no dia do juízo, no dia da glória, e vamos governar sobre esse mundo aqui, sem o pecado. Mas isso é a história lá para o Apocalipse. Beijão no seu coração e até amanhã.